New Way Cast, podcast New Way. New Way Cast de hoje com Érica do Douglas e Douglas da Érica. Se ainda não segue a gente lá nas redes sociais, já pode seguir. @souneway e @Ministério da Família IBA. E também estamos lá na TV da Família, a Bem Mais TV. Se ainda não segue a gente em nosso canal Atitude TV, já segue, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a nossa igreja te oferece. Nosso convidado é ilustre, casado há 17 anos com Dani, pai do Davi de 15 e Mateus de 13 anos. Ele é cantor, compositor e pastor. Você não deixou de falar algo muito importante. O quê? Jogador de futebol. É verdade, eu não sei quem joga mais, se é ele ou se é o pastor Josué, mas a gente vai descobrir. E o tema de hoje é vocação e carreira. Apresenta aí. Nosso pastor ilustre, Felipe Bittencourt. Seja muito bem-vindo ao New Way Cast, pastor. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. A parte do jogador certamente é a parte mais divertida, porque é a verdadeira. É verdade? Gosto muito de jogar, gosto muito. Tá bom, posso colocar aqui vídeo seu jogando? Pode. Eu acho que a audiência vai aumentar se colocar, inclusive, esses vídeos, né? Então, por muito favor. Bom. A equipe aqui de comunicação. A equipe vai buscar esses vídeos aí. Eu forneço para vocês, fica tranquilo. Pastor, vamos lá. Esse tema, né, de louvor, de música, de vocação, a gente quer ouvir um pouco da sua história até a gente entrar nesse tema. Compartilha aí com a gente. Eu sei que ela começou bem cedo, né? Eu já me enderecei para músicas cedo, mas assim, não posso dizer não propositalmente, mas eu vejo como algo meio divino, propositalmente quando eu digo assim, a minha intenção. Né? Porque eu sempre, de fato, gostei muito de jogar futebol e estar na rua brincando. Até postei recentemente uma foto minha lá na cidade onde eu fui criado, no Mato Grosso, em Alta Floresta, né? Que era uma cidade muito pacata e lá nunca imaginei o que Deus poderia fazer na minha vida. Não que o que esteja acontecendo é o melhor e melhor que alguém é o maior, mas a gente é movido por propósito. Eu lembro que com 8 para 9 anos de idade, aproveito e já conto logo esse testemunho, eu tive reumatismo no sangue e no osso, doença de velho. Eu fui desenganado pelos médicos, de verdade. Nessa idade. Na verdade, eu só ia voltar a andar com 18 anos e se eu tomasse uma bezetacil por dia. Para quem não sabe, é uma injeção muito fraca, que não dói. Dolorosa demais. E eu realmente já estava todo torto. E na época eu lembro que eu já tocava, assim, curioso, né? E eu falei pro meu pai, por que eu tô passando por isso se eu toco para Jesus? Você imagina, a gente que é pai tem que engolir a saliva e não tem resposta. Mas na época, meu pai, ele falou assim, meu filho, é o que nós vamos ver agora. Ele abriu a Bíblia em Êxodo 23, 25, que está escrito, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio todas as enfermidades. Baseado nessa palavra, vamos orar. Ele orou, e menos de uma semana, isso de fato, eu estava já correndo, pulando, jogando bola, e aqui estou eu curado, e parafraseando o que você falou, dando aula de futebol, né? Porque o nosso Deus é um Deus tremendo. Então eu comecei cedo, né, na questão da música, e eu vejo tudo como um propósito. Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo, elas vejam as dificuldades, vim de uma família pobre, ou eu não tenho tanta estrutura, acha que isso é um empecilho. Na verdade, isso é uma etapa de Deus na sua vida. Porque eu, com 9 anos de idade, a minha mãe ia ter que cantar, minha mãe, te amo, mãe, mas desafinada, eu tinha que tirar o tom dela, porque e tirar tinha que se enquadrar nela, né? Tirar tom de gente desafinada, semitonada, é o maior exercício para o seu ouvido. Então ali não era uma época ruim, era um desenvolvimento de Deus para minha treino. Vida. Exatamente. Deus sabia que eu ia ter que dividir vozes, que eu ia ter que produzir, que eu ia ter que compor. Então ali ele já foi começar me lapidando. Então eu vejo muito dessa forma. E outra coisa, apesar de eu ser jovem, de fato sou, na minha época não tinha YouTube, com 9 anos de idade. Aula de YouTube nunca. Hoje, qualquer pessoa pode o quê? Entrar no YouTube, pegar música tal, como é que toca, posição. Nossa, não tinha, eu tive que ir no ouvido. Isso desenvolveu no meu HD, né, na minha mente, como diz Augusto Cury, né, um registro automático da memória de muitas
conexões de harmonia, de melodia, que eu tive que buscar. Então, as dificuldades me fizeram crescer musicalmente, estou falando da parte musical, né? E para exercer um propósito que eu cumpro ao longo da minha vida. Então, foi assim que começou a minha carreira musical. Essa paixão pela música vinha de quem? Inexplicável, porque nem minha mãe nem meu pai são músicos, né? Meu pai é afinado, mas assim, não tem nem histórico da família. Desde 8 anos já interesse por tocar? Já, e assim, tem uma época que depois desinteressei, né? Lá para os 10, 12 anos, futebol e tal, mas depois voltei e vi que era aquilo que Deus queria mesmo. Eu sempre dizia para mim, vou ser só um tocador de violão, não quero cantar. Aí fui descobrindo aos poucos, entrei no coral, no coral aprendi a dividir vozes, depois com 17 anos eu já era líder de louvor da igreja. 17 anos, um adolescente liderando gente de 40. O pastor na época não tinha muito juízo, ficou certamente para fazer isso. Não, assim, em Tauá eu passei uma situação parecida com isso. Sabia que ele foi líder de louvor, né? Na igreja do pastor Josué Pai. Não sabia. Foi, canta. Tinha uma equipe de louvor muito boa lá, entendeu? Tinha um casal que já era casado e tinha uns jovens bem adultos, né? Vamos botar assim, acima dos 25 anos. Todos excelentes na área musical. E eu tinha acabado de sair da academia de polícia. E eles estavam me chamando, pô, Douglas, vem com a gente. Eu falei, não, vocês são excelentes, o que eu vou fazer aí? Não tenho o que fazer aí. E aí eu falei, eu vou refazer o livro Uma Vida com Propósitos. E quando eu acabar, eu vou ver se Deus quer que eu esteja aí ou não. E antes de eu acabar o livro, todos saíram do louvor. Todos. Aí eu falei, gente... Aí me ligaram, falaram, Douglas, não tem ninguém no louvor agora, tem que montar. Eu falei, não, vou ajudar então. Aí fui para lá no sábado, que era o dia do ensaio. Tinha 2 adolescentes, uma de 17, uma de 16. Os músicos, né, que eram baterista, violão, teclado, todos adolescentes também. O mais velho tinha 19 anos. E aí eles falaram, não, você vai liderar. Eu falei, como é que eu vou liderar, irmão? Sem nada, não sei nem o que é um acorde. E aí a menina chamava Verônica, eu falei, Verônica, você vai liderar. Não, mas eu só tenho 17, você vai liderar, eu vou ficar debaixo de você, dando suporte. Porque vai ter dia que eu não vou poder estar aqui, então você lidera eles. E assim foi, fiquei à frente com ela durante 2 anos. E botava o povo para orar antes do culto. Legal. Falei, ó, já não sei cantar, então a gente ora, para Deus abençoar. Eu lembrei que com 14 para 15 anos, a idade do meu filho agora, eu já liderava os adolescentes. E assim, eu tive que, assim, ralei muito em todas as áreas. Era Igreja Batista lá? Igreja Batista. Ah, tá. A Batista também. Que faz isso. A outra igreja não. A gente começou muito como líder de difícil. adolescente até chegar em casais. Mas não é uma escola? É uma escola. E assim, tem um texto bíblico, se não me engano, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tendes por motivo de alegria passar por diversas provações, que a provação da vossa fé vai gerar em vocês perseverança, a perseverança experiência, até a ter ação completa. Então eu vejo como tudo é uma construção na nossa vida. Eu lembro que os adolescentes eram muito ruins de música, e eu já era um pouco avançado. Com 14 anos eu já tocava contrabaixo quase que profissionalmente. Mas não era porque eu sou bom, não, porque eu estudava muito, muito mesmo. Então tinha aquela coisa de não ficava bom e ia atrás e persistia. Transpiração da coisa. Né? Então eu acho que é uma frase do saudoso Silvio Santos, né, que falou, 1% é talento, 99% realmente é transpiração. É aquela força que você concentra para poder fazer. A bênção está aí. O apóstolo Paulo já falou, olha, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Se você colocar as mãos e com fé fazer, Deus vai abençoar. Então eu vejo dessa forma. Eu também vejo, porque até mesmo na minha profissão, eu vejo que tem gente que tem o talento, vai fazer uma competição de tiro. Nunca pegou numa arma, chega lá e pum, tudo no 5. Tem outro que treina e erra 1. Então, assim, uns têm talento, o outro é transpiração. A mesma coisa que quem vai estudar. Tem aluno que senta, assiste uma aula, tira 10. Tem aquele que tem que estudar, ler 10 vezes para tirar 9. Agora, falando sério, por favor, não riam, porque de fato Deus me deu o talento do futebol. nem cheguei a ser jogador. Aí falou assim, passou por 10 clubes, não passou nenhum, nem tentei nenhum. Nem tentou, né? O talento, as imagens vão mostrar. Já falam por si. Agora, se eu tive amigos que eram meus reserva e foram jogadores, jogou no Vasco aqui, Marlon. Se o Marlon estiver ouvindo aí, Marlon foi meu reserva no clube lá no Pará.
Não tentei, de fato. Mas- A época que era para ir pro clube, eu ia pro ensaio, eu ia pra escola bíblica dominical, os jogos eram domingo, como é que eu ia? Como é que ia jogar? O pastor fala assim, se você não tiver de gravatinha aqui no ensaio, você não tá no louvor. E de fato não tentei, né? Mas assim, independente se fosse ou não, segundo a minha esposa, Deus não dá asa pra cobra. Sabe, a Dani. Então, não tentei. Agora, você, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, tem que dar muito foco. Muito, E o seu melhor. E o seu melhor. Mas quando você diz que não tentou, você acha que por quê? É vocação? O seu Não, chamado, não, a vocação tinha que ser... Não, sim, eu falo brincando, né? Mas Tá. de fato Deus não queria que... Deus queria que eu fosse o que eu sou mesmo. Eu acredito muito no propósito de Deus. Acredito que as nossas escolhas podem interferir, Sim. mas sei também que quando alguém é escolhido de Deus para algo específico, até os erros da sua vida, em alguns momentos, elas são aprendizados para cumprir o propósito. Então, na nossa vida a gente não acerta em tudo, em um momento a gente vai errar, então nesse momento que a gente erra, Deus vai aprumando e vai colocando para o lugar certo. E eu de fato acredito que Deus queria que eu fosse um pastor, um produtor, uma pessoa que através da música fosse influenciar muita gente, e vejo que isso é uma etapa também. Hoje eu estou com 38 anos e eu sei que daqui a 10 anos outras coisas vão estar acontecendo, complementares. A música vai sair da sua vida? Nunca, é impossível, né? Mas eu sinto em um futuro talvez bem breve, de um novo ciclo se iniciando, de alguma coisa que eu não tenho certeza do que é, mas eu sei a direção que está. Igual quando Deus falou para Samuel, vai lá na casa de Jessé, aquele quem eu te indicar, você derrama o azeite. Deus poderia ter falado para Samuel, vai lá na casa de Jessé, tem um garotinho, um ruivinho, bonitinho, você unge ele. Por que Deus não falou? Porque Deus nos dá a direção, mas os detalhes Ele dá na caminhada, para a gente aprender a ouvir a voz dele. Tanto que Samuel, quando viu Samuel não, quando... é Samuel, né? É. Quando ele viu Quando irmão de ele Davi. viu Eliabe, eu estava confundindo com o Saul, quando ele viu Eliabe, ele falou assim, certamente esse é o rei de Israel, porque na cabeça dele, rei era grande. Grande, forte. E Sim, Deus falou sim. assim, epa, você entendeu, né? É quem eu te indicar. Então, na minha vida, eu sinto que Deus está me chamando muito forte para a liderança, o pastoreio já faz parte, né? Para algo maior. Então, eu estou seguindo a direção, estou seguindo o propósito. Os detalhes, Deus está falando assim, é dia após dia, para você todo dia matar a sua carne e ouvir a minha voz. Tá pensando que é fácil? Eu não. Ser líder de louvor? Né? O louvor é algo glamouroso? Para muitas pessoas, para quem não vive esse universo, é. Para gente que exerce isso, não. Por quê? Porque a música para gente é a parte mais fácil. Liderando louvor, eu posso te falar também que 90% do sucesso de um ministério é pastoreio. Não é musical. Porque se fosse por isso, você juntava os melhores e dava tudo certo. Ou você pagava os melhores. Ou então as melhores bandas contratadas seriam os ministérios de mais sucesso. E não. Juntar propósitos é o mais difícil. Porque o talento existe. Teve uma pessoa que recentemente falou assim para mim, mas para vocês é mais fácil ter gente, porque todo mundo quer estar lá em cima. Eu falei, não, é ao contrário. Para mim é mais difícil. Porque todo mundo quer estar lá em cima. Não, ao contrário, porque poucas pessoas podem estar lá em cima. Aí eu dei um exemplo de 50 pessoas, não menosprezando qualquer outro ministério, que queiram servir no estacionamento ou na recepção, pega o colete e em uma semana você aprende. Uma semana você está ali adaptado. No louvor, como é que você aprende a tocar um teclado ou divisão de voz no nível que a gente precisa? Precisa talvez de anos. Entendi. Então o funil ele é melhor. Musicalmente, para a gente é mais difícil. E aí tem a etapa mais complementar, que eu considero a mais importante. Coração de servo. Entendendo que você não está ali para vaidade zero, baixar a bola, unir os corações e entender que nós somos um instrumento para levar a igreja à adoração. Unir esses corações é difícil. Não é do dia para a noite. Hoje nós chegamos no nível que não tem furo de escala. Eu não posso pensar num negócio desse, porque as pessoas sabem como trabalha e você sempre tem que estar revisando a visão. Quando fala a visão, é aquilo que a gente pensa, como o ministério trabalha, musicalmente, emocionalmente, espiritualmente, a vida com Deus, o envolvimento das pessoas e o comprometimento com a visão da igreja maior, que são as células. Então, esse reforço, esse pastoreio, não é fácil. Então, se você disser assim, liderar louvor é muito fácil, fala isso quem realmente não vive. Eu lidero há mais de 20 anos, só que na igreja 12. Então, eu de fato sei
que unir pessoas é muito difícil. E o glamour pra gente é para quem vê. Porque a gente sabe que estar ali e cantar é 1%. 99% é o trabalho de pré-produção, estou falando musicalmente, de oração, de consagração, de alinhamento de pensamento das pessoas. Eu vejo dessa forma. Ó, Easy, né? Eu diria easy, então, dentro dessa facilidade toda, o que um líder que de repente está assistindo faz com aquela peça que ele tem, que é muito boa, teoricamente seria indispensável para a qualidade, mas ela não deixa claro que ela tem uma vida de intimidade com Deus. Como é que ele faz isso? Ou ele trata, ele tira, ou ele... sei lá. Bota para outro lugar. Tem uma frase que ela é um pouco radical, mas se tu bater no identificador vai dar certo. É mais fácil você santificar um profissional do que profissionalizar um santo. Aleluia. É mais fácil. Não estou dizendo que é impossível. Não, então, se eu pegar uma peça muito talentosa, trabalha nela. Porque a gente tem preconceito com alguém que não serve. Você não tem que ter a paciência para qualquer área da vida. Uhum. Se você estiver numa célula, se ele estiver num ministério de família, você vai ter que trabalhar aquele talento. Então a gente não pode dispensar as pessoas. Trabalha nele, porque musicalmente falando, um grande produtor, um grande tecladista, para atingir um nível que ele tem, às vezes é 15 anos. Uau! A grande verdade é essa. Eu estou tentando até hoje, tem quase 30. Não, eu já botei a minha filha para eu sei tocar cai balão, pô. Minha filha fica feliz quando eu toco lá. Eu estou falando de um nível de música, assim, de uma excelência muito grande. Por exemplo, aqui na igreja, a gente toca com multitracks. A gente está pegando os multitracks, são gravações feitas para somar na internet. Isso já é uma pré-produção. E depois eu tenho que pegar isso e fazer pós-produção para jogar no YouTube. Então, eu trabalho com voluntários, mas num serviço profissional. Então, o nível de exigência, ele torna-se maior. Não estou falando que todas as igrejas são assim. Nem sempre foi assim. Da época da IBC não era assim. Não. Ali no Rio Mar. Sim, a gente não tinha nada disso. Mas a gente fazia o melhor eu tive possível. Oportunidade lá, pô. Cantou com a Marcela, sabia? Cantou? Cantou. A Marcela não tinha, chegou na igreja, não tinha oportunidade. Ela era nova, veio pra nossa Aí eu célula. falei, tu quer cantar? Então domingo você vai cantar. Aí falei, pastor, posso cantar domingo? Ele foi e botou. Acho que era mais fácil. Mas assim, na época nós fazíamos o melhor com a condição que nós tínhamos. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz, faça o melhor que você tem até ter melhores condições de fazer melhor ainda. Então, na época, o que a gente tinha era isso. Hoje, o que a gente tem que dar o nosso melhor. Porque eu sempre falo, Deus não vai te cobrar pelo que você tem feito, Ele vai te cobrar pelo que Ele te deu. Porque se você pode dar 100, está dando 20, está tirando onda com 20. E Deus está falando assim, cadê os 80? Só Deus sabe que você está devendo 80. As pessoas estão batendo palma para os teus 20, achando que é 100. Mas Deus sabe que não é. Então, eu penso dessa forma. Qual a força que eu tenho? Eu tenho que dar tudo de mim. Tudo. Eu estava aqui, antes de vir gravar, estou fazendo N coisas de gravações para os próximos cultos. Do culto dia 8 e do culto dia 15 de setembro. Por aí vai, né? E por aí vai. E fora musicais e fora muitas coisas. Então... Você pode aplicar força em outras áreas, sim, mas naquilo que Deus deu na sua mão, faça o melhor. Amém. Então, é mais difícil ser líder de louvor do que ser pastor? Não. Não? Não, porque ser líder de louvor é ser pastor. Mas nem todos têm esse entendimento, não, né? Mas essa é a sua visão. Não, é a minha visão e é uma visão necessária. E pela graça de Deus, eu falo com humildade, eu sou líder e pastor. Mas não precisa toda a igreja ter isso. Às vezes o cara é líder, mas não é pastor. Mas ele precisa de um pastor para pastorear o louvor. Entendi. Às vezes, eu lembro que na época, não sei se era, a Ana Paula Valadão é uma pastora, mas ela falou que também tinha um pastor. Eu lembro que o Davi e o Luiz, na época que era do Apacentar, falaram que tinha pastores que pregavam lá para eles. Então, você não precisa ser um pastor líder, mas ter alguém para apacentar o povo. As pessoas do louvor sabem, a gente se reúne mensalmente ou de 2 em 2 meses para reunir palavra, oração, quebrantamento. Então, o que eu vejo é que você está proporcionando isso e trazendo as pessoas que, tem que começar pelo principal. O principal é o fundamento. Por exemplo, na área de família, qual é a habilidade primordial para alguém servir na família? Eu estou falando de habilidade. Qual é? Fala uma habilidade que fala assim, esse cara é fera, ele pode servir na família. Falar bem? Falar bem. Comunicar bem. Isso. Eu acho mais quem gosta de relacionamento. Relacionamento. Mas você pode ter alguém que comunica bem em relacionamento, 171. Sim, você pode ter. Sim. Então é a mesma coisa, transfere isso para música. Você pode ter um mega músico que ele não vive uma vida santa, ele não vive uma vida comprometida. Então o que você tem que trabalhar? Nas bases.
nos fundamentos, aquilo que Jesus falou. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a areia. Então, se você juntar só pessoas boas no ministério, você vai ter musicalmente uma equipe boa, mas ela não é duradoura. Sim. Porque se ele não tem caráter, um depois fala do outro. Outro que não tem aliança com o outro, outro desrespeita o líder, outro é desleal à sua igreja. Quando você vê, você está numa fatura do cartão de crédito pagando o mínimo. E quando você vê, você está enrolado. Então, porque você não trabalhou nas bases. Musicalmente falando, como é que eu entro no louvor? Eu só quero entrar? Não, você tem que fazer uma audição. É uma coisa que a gente faz. Para quê? Porque se eu coloco uma pessoa inapta, depois ela não entra na escala, ela não tem pastoreio, ela não está aliançada, ela pode criar um problema. E como diz a palavra, um pouco de fermento leveda toda a massa. Basta uma pessoa para contaminar, basta alguém para dar um comentário que não é verdadeiro para contaminar todo mundo. Então, eu vejo em todos os ministérios, serve na família, serve no pastoreio, trabalhe nas bases. E o fundamento de uma equipe de louvor é você ter o caráter cristão, excelência na música e estar aliançado com a igreja local. Porque também tem isso, às vezes o cara é cristão, não tem nada a falar dele, é um bom músico, mas ele não curte a igreja, ele não gosta de célula. Como é que eu vou falar assim, não, eu gosto de louvor, mas não suporto célula? Tchau. Tá tudo certo, porque você não serve pra gente. Nossa igreja respira isso, Sim. comunhão e vida vitoriosa e tudo mais, não tem como. Então você tem que cercar das bases, né? Porque a base vai te livrar de problemas. Eu digo isso que é uma ação preventiva. Quando você fala como é que a banda toca, você evita futuros problemas em todas as áreas, né? Sim, a prevenção a gente até fala que a gente trabalha com famílias no aspecto de prevenção, não só de casamento, mas é também na minha área profissional. Sim. Quanto mais famílias estruturadas, menos problemas sociais nós temos. Menos Perfeito. delitos, né? Menos delitos. Perfeito. Verdade. E, pastor, como é que você lida, assim, com tantas habilidades, vamos dizer? Porque, ó, além de ser cantor, pastor, produtor, como é que você conseguiu entender, né? Para quem está ali muito desejoso, o louvor é um local atrativo. As pessoas querem estar nesse lugar. Você já falou aí o que precisa. Mas como é que você entendeu que você poderia, por exemplo, ser compositor? Eu vejo o seguinte, que você tem que orar e falar assim, Deus, faça na minha vida tudo o que o Senhor deseja. E a um ele entregou 1 talento, a outro ele entregou 2 e a outra ele entregou 5. A quem ele deu 5, produziu mais 5. A quem ele deu 2, fez mais 2. Quem deu 1 só era 1. Pouca coisa, eu vou enterrar, não serve de nada. Deus me deu alguns talentos, só que eu multipliquei isso. E todos têm, o que eu tenho é diferente de você, e o que você tem é diferente de mim. Eu acho que a comparação é o maior obstáculo para o crescimento. Porque eu não sou o Fernandinho, eu não sou o Anderson Freire. Mas eles fazem coisas que eu não faço. Mas tem coisas que eu faço que eles não fazem. E isso é um entendimento. E tem gente que fica com crise por conta disso. Ele só acha que sucesso é você bater 100 milhões de views no YouTube. Se bater, naquele momento, um propósito se cumpriu, Deus tem. Agora, você precisa desenvolver as habilidades que Deus te dá. E no meio do caminho você vai ver outras. Por exemplo, eu gosto muito da ministração da palavra, eu sou apaixonado pela Bíblia, eu gosto de ler a palavra, eu fico às vezes 1 mês num versículo. É uma frase do qual é o nome do pastor? Aquele lá de Itajaí, qual é o nome dele? Luiz Hermínio. A Bíblia é mais profunda do que extensa. E de fato para mim é isso, às vezes eu fico ali naquele texto, nossa, tem uma revelação aqui. Então é uma habilidade que eu, com 15 anos, já era professor da Escola Bíblica Dominical, então isso veio me acompanhando, né? A composição foi que eu me desafiei, eu sempre, eu vou criar alguma coisa, e fui. As minhas primeiras composições com 18 anos não eram tão boas, hoje elas foram melhorando. Eu fico pensando, não sei se você já tiver esse sentimento, coisa que você fez há 5 anos atrás, assim, nossa, que vergonha que eu tenho daquela ação, não bate esse negócio, porque você nunca mais faria aquilo, porque você melhorou, você aprendeu, né? aprendeu com algo. Então, eu vejo, respondendo a sua pergunta, que as habilidades, elas vão se descobrindo no meio do caminho, à medida que Deus vai vendo. Confiança. Que legal, ele está administrando bem. Vou dar mais uma habilidade. Então, ele vai poder desenvolver para cumprir um propósito. Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quando fala cooperam, não é dão certo. Porque aos olhos humanos, às vezes, vão dar errado. Mas o que dá errado, ele coopera para o bem. A porta que se fechou, coopera para o bem.
A doença que veio coopera para um propósito maior. É uma construção. Se a gente entender que a nossa vida é uma série do Netflix e a gente não pode avaliar por um capítulo, tem que avaliar todo. Se você pegar só a cena que o cara morreu, pô, mas depois teve uma coisa melhor. Então tem que olhar pelo um todo. Então eu vejo dessa forma, as habilidades que Deus nos dá, nós precisamos fazer o melhor e algumas nós vamos descobrir no meio do caminho. Quando você estava lá na sua cidade natal, imaginava estar hoje vislumbrava quase chegando na Broadway? Pois é, né? Porque você apresenta musical de Broadway. Você falou Broadway, aqui, né? É verdade. Não, nunca. E hoje eu não fiz... almejava? Ou não sonhava? Ou não pedia não isso imaginava. Não imaginava, é por isso que eu perguntei. Não imaginava, eu vou te explicar por quê. Isso é coisa de 2, 3 anos pra cá. Quando eu me desafiei a fazer musical, eu sempre fui muito profundo musicalmente. Não é só fazer, ele atua. Já viu ele atuando? Já viu ele como Jesus? Gente, eu falei, o que é isso? Ele voa, Eu me propus a dar o melhor. Eu falei assim, eu preciso fazer e tudo que me disserem que é impossível, eu vou lá e vou fazer. Não gosta de ser desafiado? Totalmente. Eu me desafio, também. né? Então, eu lembro que a nossa líder de dança, que é a Stephanie, há 2 anos atrás eu falei assim, eu quero isso. Ela falou pra mim, impossível. Ela falou exatamente Sério? isso. E eu falei assim, ó, o impossível é até alguém lá e fazer. E eu dei todas as condições para ela e no final eu falei, olha, o que você disse que era impossível aconteceu. Então, realmente não imaginava e foi uma descoberta no meio do caminho. Eu não digo que é descoberta, eu acho que já está em nós. Ela só vai se revelando aos poucos na medida que Deus quer cumprir propósito e você está atento também. Então eu vi assim, eu pensei, é muito difícil fazer um musical em time code. Time code é o quê? É a junção de várias sessões. Luz conversando com áudio, conversando com LED, conversando com a banda. Isso é muito difícil. Já fiquei cansada não, já. Você não tem ideia, é 1 ano de trabalho. Eu falei assim, eu acho que esse é o caminho, mas é muito difícil. Bem, então você escolhe entre ficar na mesmice ou fazer algo diferente. Então decidi. E muita coisa foi na raça. Se você vai dizer, você é bom, não sou bom, não. Aprendi no caminho. Teve coisas que foram graça de Deus. E o último musical de Páscoa, a gente teve um exemplo maravilhoso. Um dia antes do musical, caiu uma chuva absurda aqui no Rio de Janeiro, que teve eventos sendo cancelados, teve fornecedores me ligando, pastor, se você quiser cancelar o musical, a gente vai entender. Eu falei assim, vai ter. E eu lembro que a última passada, Jesus estava com uma roupa muito branca, que ele vinha dos céus. A minha roupa, ninguém vai saber disso, né? Ficou cheia de lama, porque estava chovendo. A gente passou a última passada na chuva, tinha vindo que subir lá por fora, mas no dia deu tudo certo, porque a gente regou o musical com jejum e oração. É a arte com todo o melhor que nós temos. Mas Deus me pediu 3 dias de jejum. Estou falando isso aqui agora porque é Pode testemunho, falar, mas a sim. Bíblia não fala que você tem que estar jejuando. Sim. 3 dias de jejum, porque Deus falou assim que tinha que quebrar fortalezas. Então eu digo que a arte é como um avião. Muita gente fica nessa pergunta, melhor unção ou melhor talento? Tu vai viajar para São Paulo, vai pegar o voo da Latam, vai só com uma asa do avião, a outra não precisa. Por que não pode ir com as duas? Com a unção, como diz o pastor Josué, com a unção e com a gestão, com o planejamento e com a dependência do Espírito. Então, eu acho que se você fizer o seu melhor, usar sua mente criativa e dizer assim, Deus, eu já fiz a minha parte, agora é contigo. Aí é o ingrediente perfeito. Eu sonho em ter um grande musical ou na Lagoa Rodrigo de Freitas ou em Copacabana. Super possível. É o sonho dele. Mas super possível mesmo. Assim, muito mais possível do que 3 anos atrás. Sim. Muito mais possível. É só você fazer o Pix. Gente. Então você que é empresário. Milionário aqui, ó. Gente. Ou recebo. Agora é hora O Pix do Douglas resolve esse musical aí, fácil. Eu tentei fazer na Lagoa, quando eu estava comandando lá, eu tentei fazer um. Só que aí quando me deram o orçamento só para um palco pequeno, a época, 2017, era 20 mil reais. Eu falei, gente, eu não tenho esse dinheiro. Mas Falando nisso, até a nível financeiro, foi um desbravar também. Porque muitas coisas caras. Para fazer com excelência. Muitas coisas. Mas só que a gente não começou com muito caro. Eu creio que foi um exemplo. Gastamos X mil, depois foi 2X mil, depois 3X mil, hoje já está em 4X mil. Por quê? O negócio vai tomando uma proporção muito grande. Mas as pessoas começam a ver a liderança da igreja, a diretoria, o pastor presidente, que realmente é um investimento. A arte, a gente não pode, nós gastamos X mil, nós investimos. Porque, meu amigo, o mundo não brinca, não. Eles gastam bilhões com arte.
investimento com plataforma de Spotify para levar através de um funk que não é funk, que é exposição sexual, para as meninas no TikTok tá descendo, né, com a sainha rebolando. Artes tochadas para poder desvirtuar as bases da família, os fundamentos da palavra de Deus, e nós às vezes ficamos recuados. Você falou, eu sei que 20 mil é um bom valor, mas isso para o mundo secular não é nada. Não é nada, não é um cachê de um bailarino, desculpa, é verdade. Então, nós precisamos abrir a mente, e eu acredito que algumas igrejas no Brasil já estão caminhando para isso. Tem a igreja de São José dos Campos, né, do pastor Carlito também, que faz uns musicais bem legais. Então, a gente tem que abrir a mente, ir atrás de lei de incentivo, de patrocínio, de empresários, e acreditar que a gente pode fazer melhor. Lá na Árvore da Lagoa, funcionando um musical como atrativo turístico. Para as pessoas virem para o Rio de Janeiro assistir o musical de Natal do Rio de Janeiro. Vai acontecer, Douglas. Amém. Ainda bem que está gravado, porque quando acontecer... Pastor, vamos entrar na parte familiar, que é a parte que eu gosto? Sim, vamos. Quem é o Felipe da Dani? É um Felipe totalmente descontraído, pacífico. Quando eu falo pacífico, né, a gente sabe que a mulher é mais braba, né? Não sei. Eu sei. Não é verdade? Eu sei por quê. Todos sabem que isso é muita verdade. Então, eu sou um cara pacífico, muito preocupado com a provisão da casa. Eu sou uma pessoa que me doa muito para os meus filhos. Nunca vou ter remorso. Eu tenho saudade, nunca remorso da fase pequena deles, né? Porque eu tenho o meu celular de 256 GB e ele é todo ocupado com fotos e vídeos deles, porque eu não quero apagar, sabe? Aquela memória. Então, eu sou uma pessoa que me doa muito para os filhos, sinto muita saudade da fase que eles são pequenos, mas curti bastante. Quem eu sou para Dani, né? Acho que era melhor perguntar para ela, né? Mas assim, mas eu quero a sua versão. Quando a minha ela versão, eu pergunto ela. A minha versão é protetor, a minha versão é apoiador, a minha versão é responsável espiritual pelo alicerce do lar. Então, vejo muito nessa incumbência aí. E o que Davi diria do pai? Para o Davi, quem é o Felipe? Deixa eu tentar pensar no que esse gordinho vai falar. Eu acho... São dois. Eu sei. Eu acho que ele diria que é uma pessoa que ele pode contar porque ele precisasse. Com certeza. E o Mateus, de 13 anos, que diria? O Mateus, no celular dele não está escrito pai, está escrito meu rei. Olha! Ele é bem chameguento comigo. E o Davi é? Não, A madrecita? Não, o Davi... O Davi é mais com a mãe? Não, ele gosta muito da mãe. Se fosse para escolher dar um presente, ele daria mais para a mãe, sim. Não é o Mateus comigo, o Davi com ela, não é isso não. Mas o Mateus, ele é aquele que conta todos os segredos. Todos. É o parceiro. Para você ter uma ideia, é muito parceiro, não tem medo de dizer nada e eu tenho um acordo com eles, não é com o Mateus. Digam sempre a verdade. Se alguém, não que eu vá fazer isso, né? Mas se alguém tiver que mentir, que eu que minta. Vocês me falam a verdade. Porque se vocês mentem para mim, eu não tenho nem como defender vocês. Quer que você matou? Beleza. Você matou mesmo, né? Você roubou. Então, baseado nisso, eu tenho como te defender. Porque se você disser que fez uma coisa e depois descobrir que é outra, como é que eu te defendo? Então, eu desenvolvi um relacionamento, gosto muito de ser amigo deles. Dou muita risada. Talvez você se escandalize com como a gente está, que a gente fica zoando um ao outro, a gente zoa de situações, a gente tem um grupo de WhatsApp, só nós três. Nossa. A gente sai de tempo em tempo para ir para um restaurante, para uma praia, só os três, só para falar coisa de homem. E eu curto muito Que isso, resenha. porque dois sentimentos, de pai e eu revivendo minha adolescência, porque na hora da quinta série nossa, misericórdia. É muita zoação, é muito. Então, é uma alegria. Meu Deus, coitada da Dani. 3 meninos, 3 homens em casa. Ela Ô, fica Jesus. louca, ela fica louca. Bagunça grande. E quem é o Felipe homem? Você já falou do pastor, do pai, do marido. Felipe homem. Coragem, destemido e totalmente dependente de Deus. Eu me vejo dessa forma. Super direto, hein? Tem uma coisa que aconteceu em 2011. Foi quando você chegou na igreja? Ele não vai Possivelmente, 11. 2011.
Em 2011, a Érica Ele vai chorar, ó, ele chora, tá? tinha acabado Ele é de o perder um polícia que bebê. chora. Uhum. E eu fui para o ensaio do coral, lá no Rio Mar. E aí sentou do meu lado um jovem. E eu comecei a perguntar para o jovem, você sabe cantar? Sabe tocar? O que você está fazendo aqui? Aí ele, não sei não. Não, eu tô aqui, eu vou aprender e tal. Esse jovem chamava-se Felipe Bittencourt. Você não lembra disso? Não, isso não. Não lembra. Foi Foi o dia bem- que a Érica perdeu o bebê. Primeiro bebê. Eu tava ali destruído, não sabia. Tinha um ensaio do coral, fui pra lá. Aí você chegou e sentou do meu lado. E eu falei, cara, eu tenho que integrar esse cara. Chegou aqui hoje, não conhece ninguém. Super humilde, e ele tal. falou. Aí eu comecei a perguntar, ele, não, depois Era eu só o aprendo. cara, era só o cara. Era o líder do louvor. Aí eu querendo dar uns toques, não, porque aqui você vai fazer isso. Porque Você não a gente, lembra disso, né, pastor? a gente tem esse negócio de querer integrar as pessoas na igreja. Como eu falei, quando a gente viu que a Marcela tinha potencial, eu falei, você vai cantar na igreja. Então, aí sentou ali, eu vi que estava meio sem saber o que fazer, era o Marquinhos que liderava lá. Aí, não, eu aprendo, eu tô aprendendo. E tá aprendendo até hoje, né? Glória a Deus. Bom. Ele Cara de pau. Ele chegou muito impactado. Possivelmente eu tava com um bonezinho, né? Eu não andava lembro, com eu sei boinazinho. depois que eu fui saber Ele que era o andava com a pastor boinazinha. Felipe que veio pra estar no louvor, eu falei, cara, Pra que cara ser o líder do louvor. Eu falei, que cara mentiroso, Primo mano. da Ellen, né? A pessoa me chamava. É. Aí eu falei, minha que prima. mentiroso, chegou do meu lado, falou que não sabia nada Não, lá. ele falou Eu não sei se eu falei que eu não sabia nada. Será que Não, eu não falei falou que não isso? sabia nada, mas você falou assim, não, eu tô aprendendo, depois Não, eu vou aprender. Ele chegou, Foi em bem- casa, tá. ele chegou em casa falando que você foi muito humilde Uhum. e ficou marcado isso. Porque ele me Amém. contou isso, assim, que ele chegou em casa, né? Ele falou, pô, eu tava lá e ele é simplesmente o cara que vai ficar lá liderando o louvor. Eu falei, amém, né? Mas vamos lá, que hoje a gente tem uma pergunta aqui, Vamos? bomba. Vamos nessa. Então, a Ana vai trazer a pergunta pra gente. Uma pergunta que foi preparada por quem? Pelos internautas, por você que tá em casa, mandou lá no Instagram. Ana, todo cantor gospel é um adorador? Segunda, qual a diferença de um cantor para um adorador? Não, obviamente não é, né? Não julgando ninguém, porque a gente sabe que é a mesma coisa de perguntar que todo mundo que se diz pastor, de fato é um pastor, né? O que é de fato? A segunda pergunta é? Qual a diferença de um cantor para um É pra adorador? matar a primeira. É para matar. O cantor emite som, né? E o adorador toca o coração de Deus. Uau. Eu acho que é isso. A adoração é um estilo de vida, não é É. tocar ou cantar. É que Exatamente. E a adoração, eu sempre falo também que a música ela não é a única forma de adorar. Ela é uma das formas. E para você ter uma ideia, uma das formas mais impactantes que a gente vê na Bíblia nem teve música. Duas que eu vou citar. Abraão, quando Deus pediu Isaac, ele falou assim, pai, eu estou vendo a lenha e o cutelo. Onde está o sacrifício? Deus proverá. Nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Não tinha música. Ele foi adorar através de um sacrifício, que era a tipologia do próprio Cristo, Isaac. A segunda foi a mulher que quebrou o vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus, e a casa ficou toda perfumada. Não tinha música. E a Bíblia fala que ela adorou. Então a adoração está muito mais ligada, na minha opinião, a sacrifício do que música. Então a música é uma das formas de adoração. Nunca E tem uma frase... conseguiria imaginar a adoração com sacrifício. E tem uma frase que não é minha, que eu acho que é do pastor Paulo Mazzoni, pelo menos que eu ouvi falar, é uma frase que me acompanha há bastante tempo. Não existe amor sem serviço. Não existe serviço sem compromisso. E não existe compromisso sem sacrifício. Quem ama, serve. Quem serve, se compromete. E quem se compromete, se sacrifica. Na adoração, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com Deus, em tudo. Amor é sinônimo de serviço, compromisso e sacrifício. Amém. Amém. Pronto, depois Amor. dessa, né, gente? Eu sei que você foi abençoado aí através desse podcast. Já compartilha, envia para todos aqueles que querem ser adoradores, cantores, vocacionados ou não, mas que você, assim como você foi abençoado, que muitas outras pessoas e famílias também sejam. Amém. Pastor, Prepare-se. muito obrigada Eu que pela agradeço. sua presença. Já queria te trazer aqui um tempo, mas a agenda do jogador de futebol é difícil. É muito amor? treino, muito jogo, muita partida. Jogador caro. Mas obrigada, Deus abençoe Obrigado. grandemente a sua Contem vida, sempre sua comigo. família, seu ministério. E que você continue recebendo do céu tanta unção para trazer coisa nova pra gente. Isso aí. Amém. E estamos Obrigado. esperando aquele churrasco lá que Amém. só a Dani sabe preparar. Certamente Oh, faremos. Dani! E ó, a gente te encontra no próximo sábado aqui na Atitude TV. Meu beijo. Tchau. Tchau, galera!
E o Wakecast, podcast